Olá, eu sou Jaqueline Guerreiro e estou mais uma vez aqui no canal da Fatos Desconhecidos para contar mais um caso para vocês, que com certeza é um dos mais misteriosos que existem. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, aproveita e vai se inscrever lá no meu canal também, segue a gente nas redes sociais que vão estar aqui para vocês na descrição, deixa o like no comecinho do vídeo que ajuda muito na divulgação e agora, bora começar o caso de hoje. Anarela Bratti nasceu no dia 15 de dezembro de 1937, era a irmã mais velha de muitos irmãos. A sua mãe, Marta Fiotti, tinha se separado do pai e trabalhava em casa como prostituta, de onde tirava pouco sustento para a família. Com a adolescência se aproximando, Anarela já começava a fazer pequenos trabalhos domésticos para os vizinhos, no intuito de buscar seu próprio sustento e também para ajudar sua família. Ela vivia numa moradia simples com a mãe e os irmãos, e a situação da família dela, assim como muitas outras, era de desigualdade social, fruto do período pós-guerra que havia sido responsável por gerar uma Roma paralela, com habitações públicas e porões, onde os habitantes não tinham transporte público e dividiam o espaço com esgotos a céu aberto. No dia 18 de fevereiro de 1950, Anarela saiu de casa no fim da tarde, antes de escurecer, para comprar carvão com uma outra família da região chamada Bernardines. Anarela pegou um pouco de óleo e continuou o trajeto sozinha pela região. Sua intenção era voltar para casa e levar os itens para a preparação do jantar. Anarela foi vista pela última vez naquele dia ao sair de casa, porém nunca mais voltou, e na época do caso ela tinha 12 anos de idade. A polícia foi avisada do seu desaparecimento, mas só 6 dias depois resolveram começar a investigação por conta de protestos na região. A procura pela menina se iniciou de fato só depois que a imprensa também deu uma atenção especial para o caso, veiculando a notícia no dia 23 de fevereiro, 4 dias depois do seu desaparecimento. Um dos seus irmãos tinha uma perna amputada e condições difíceis de saúde. Ele faleceu pouco tempo depois do desaparecimento da irmã. O crime aconteceu no bairro Primavalle, atualmente localizado entre a Via Pietro Maffi e a Via Pietro Gaspari, região conhecida por uma intensa história de marginalização, um submundo que sobrevivia à sombra do planejamento urbano de Roma. Depois de passar por uma reestruturação, atualmente carrega outras memórias, mas em 1950 era um retrato de delinquência, pobreza e violência. Então, uma garota de periferia desaparecida não era algo que chamasse atenção para a sociedade romana, ainda mais tratando de um bairro onde as autoridades fingiam não ver toda a criminalidade que acontecia por lá. Então, no início, ela foi considerada apenas uma jovem desaparecida na zona rural do norte de Roma, que era constantemente cercada por crimes. Ao contrário do que se esperava, o caso Anarela Bratti começou a ganhar muita visibilidade, primeiramente nas proximidades do bairro onde ela morava, e posteriormente se expandiu por toda a capital. A polícia se sentiu pressionada a investigar a fundo o desaparecimento, então o bairro inteiro foi vasculhado e a cidade toda parecia cooperar com informações sobre o paradeiro da criança. Quando ela desapareceu, a ideia de que teria fugido não fazia sentido nenhum, primeiro porque ela não tinha para onde ir, pois ela morava longe com os outros 2 irmãos mais novos, e aí o tempo foi passando, a pressão da sociedade por uma solução aumentava cada vez mais, então as buscas se intensificaram para tentar encontrar ela de uma vez por todas. No final de fevereiro, Mariano Bratti, um dos irmãos da Anarela, disse ter encontrado uma roupa íntima da menina nas proximidades. Não ficou claro para a polícia como que ele teria encontrado essa roupa, mas a descoberta levou a polícia a conduzir a investigação de forma centralizada naquela região específica onde ele encontrou. A opinião pública estava cada vez mais forte, até que um barão rico chegou a oferecer uma recompensa de 300 mil liras, moeda oficial italiana que antecedeu o euro, para quem conseguisse encontrar a Anarela ou que soubesse qualquer informação sobre o caso. No mês seguinte, em março, o avô da Anarela disse ter tido o pressentimento de que a criança estaria no fundo de um poço, e ele até afirmou que o espírito da Anarela o guiava. Foi aí que começaram a procurar por ela em todos os poços da região, que eram usados apenas para irrigação. Na noite do dia 3 de março, o corpo de Anarela Bratti é encontrado pelo avô a 13 metros de profundidade, em um poço entre a via Torre Vecchia e a atual via Cogoleto, com uma profunda lesão na cabeça e sem as suas roupas íntimas. O avô recebeu a recompensa de 300 mil liras e as investigações para descobrir o autor do crime começaram a rondar a própria família Bratti, principalmente a sua mãe, Marta. Segundo as investigações, Anarela teria sido vítima de uma tentativa de estupro, na qual ela lutou contra, conseguindo resistir, porém o autor do crime a agrediu na cabeça com um ou mais golpes utilizando um objeto. Ainda viva, ela foi jogada no poço, morrendo por afogamento. Ela foi velada em um grande funeral pago por Roma, cerca de 100 mil pessoas compareceram.
Durante o velório, a mãe da criança não demonstrava muita emoção, o que foi muito esquisito para as pessoas. Ninguém conseguia entender a reação dela. Então, no dia 25 de fevereiro, ela foi detida e interrogada. Porém, não tinham provas suficientes para conseguir comprovar se ela tinha algum envolvimento no crime ou não. Mas o fato do irmão ter encontrado peças íntimas da garota e o ápice do avô ter relatado um presságio voltou a atenção da polícia para a família como os possíveis autores do assassinato. Porque pensem, toda a cidade sabia do caso e estava ajudando na busca, e a pessoa que encontrou a roupa da Narella foi o irmão, e aí do nada o avô falou que teve um pressentimento que ela estava dentro de um poço, que é muito específico. Então, de todos os lugares possíveis, ele falou exatamente do poço, então era muito esquisito. Mas as investigações pareciam chegar, então, num beco sem saída, até um relato ter chegado aos ouvidos dos investigadores, dizendo que a Narella tinha sido vista pela última vez conversando com um homem às 8 horas da noite. O principal suspeito agora não era da família, mas sim um homem chamado Lionello Egidi, que era um trabalhador, jardineiro e operário analfabeto, que morava com a esposa no porão da casa dos Bratti. E segundo rumores, era amante da mãe da Narella. Ele já havia sido acusado por assédio de outras crianças com a mesma idade da Narella. No entanto, na noite do crime, ele afirmou estar em casa, álibi que foi testemunhado pela sua esposa. As investigações continuaram e, segundo relatos sobre fortes torturas, o Lionello Egidi confessou o crime. Para a polícia, o assassinato estava solucionado, mas a opinião pública não concordava. Segundo os moradores de Prima Vale, que estavam em protesto por conta do caso, o judiciário tinha cometido um erro. Então, durante o julgamento em primeira instância, em 1952, ele retirou sua confissão e foi absolvido por falta de provas. E, segundo ele, sua confissão foi fruto da violência das autoridades que estavam desesperadas para dar uma resposta às pessoas. Em 1955, um outro julgamento foi feito e dessa vez com uma nova testemunha, uma garota de 12 anos que acusava Lionello de tê-la assediado. O réu foi condenado a 26 anos pela tentativa de estupro e o assassinato de Bratti e por outros 3 assédios a crianças. De acordo com as investigações, Lionello teria encontrado a Narella quando ela foi comprar carvão, e nesse momento ele teria tentado estuprá-la e, ao resistir, ela foi golpeada na cabeça e jogada no poço, onde morreu. No entanto, em 1957, com recursos, ele foi definitivamente absolvido pelo assassinato da Narella Bratti. Nesse último julgamento, a condenação anterior, onde ele havia sido responsabilizado pelo assassinato da Narella, ele foi considerado um erro judicial falho e incompleto. Com investigações conduzidas por métodos não muito eficientes, a acusação de Egidi não conseguiu explicar os movimentos misteriosos da família Bratti, como a própria premonição do local do corpo. Então, em 1961, Lionello Egidi foi preso e condenado a 5 anos de prisão por pedofilia. Egidi acabou por se tornar um pedófilo que agia em série, no entanto, sempre negou o assassinato da Narella, e a construção da tentativa de estupro seguida de homicídio também não conseguiu ser suficientemente clara, porque o estupro não foi concluído após os golpes. Era o que mais se perguntava à população, que foi a grande responsável por evidenciar o crime. A história ficou tão famosa na Itália e no mundo que inspirou várias obras, tanto literárias quanto cinematográficas, que retratam crimes não solucionados nos subúrbios romanos. A memória do crime da Narella ainda vive pelas ruas do bairro Prima Vale e existem atualmente parques, murais e iniciativas que pretendem manter viva a memória de uma criança que viveu toda a sua vida com dificuldades e teve uma morte cruel. A Narella Bratti está enterrada no cemitério de Verano, na capela Raniero Marsilio. O caso Narella, uma vítima criança de 12 anos, mostra o quanto meninas vivendo em condições de pobreza são um alvo fácil de violência. Oficialmente, até hoje, quase 70 anos depois do crime, o caso permanece sem solução. Então, será que o Lionello Egidi foi o verdadeiro assassino da criança ou será que a família estava envolvida? O que vocês acham que aconteceu? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal da Fatos. Aproveita e vai lá se inscrever no meu canal também. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo da Fatos. Tchau!